Bom dia a todos. Bom dia, Nassif, Manuel. Eu queria primeiro agradecer o Nassif. Eu não sei se agradecer exatamente o termo, mas assim, eu hoje estou aposentado, então eu estou meio afastado e eu não tenho muita coisa nova para trazer, mas é sempre um prazer estar participando desses eventos, desses debates, porque, por um lado, a gente revê as pessoas, revê os assuntos, e, por outro lado, a gente fica meio triste porque continua tudo a mesma coisa, né? Eu queria, assim, na verdade, o que eu queria fazer é um pouco de fazer um racional em cima do que a gente precisa fazer para ter uma infraestrutura adequada para o país. E que não tem nada de novo, é uma coisa um pouco antiga das coisas que vem sendo dita ao longo do tempo. E antes de entrar, até para provocar um pouco a nossa reflexão, eu acho que o que a gente vê os diagnósticos, precisamos disso, precisamos daquilo. O Manuel falou aqui da coisa da gente sempre é um país do futuro, do presente. E eu acho que a gente precisa começar, assim, o futuro só vai ser presente se a gente, no presente, começar a construir o futuro. Quer dizer, eu falo, eu tenho 40 anos que eu trabalho no transporte, eu falo com muita tranquilidade, porque os problemas que a gente tem hoje, e o Manuel apresentou de uma forma brilhante aí, são os mesmos que a gente tinha em 70, quando a gente teve um problema do preço do petróleo, que teve uma elevação muito rápida e todo mundo ficou preocupado, porque o transporte rodoviário não seria mais a modalidade adequada para transportar nossas cargas, né? E hoje continua sendo a modalidade de transporte das nossas cargas. Então, assim, não mudou muito, a gente continua com o mesmo problema, e basicamente porque a gente não faz no dia a dia o que tem que fazer para que os problemas mudem ou para que as soluções sejam construídas. Eu queria fazer uma provocação, já que o tema da tarde, antes de falar, depois eu falar, não sei se eu vou lembrar disso, mas assim, a questão da cabotagem, houve uma reclamação aqui do Kleber sobre que não foi abordado, como se porto não fizesse parte de cabotagem, né? Assim, cabotagem tem duas coisas, é porto e navio, já que o mar está aí, que Deus nos dá de graça. O navio, ele sai de graça para as empresas de cabotagem porque tem o AFREM aí desde quando eu comecei a trabalhar com esse negócio. O porto está fazendo, o que está faltando na cabotagem? Né? Então, eu acho que está... Então, assim, ainda o Maurício está explicando que o negócio é um subsídio, né? Mas se ele é mais barato, por que precisa ser subsidiado, né? Tem uns negócios que eu continuo não entendendo. Mas como é que passa isso? Assim, eu queria abordar, assim, e fazer um racional, assim, o que a gente tem que fazer para construir uma infraestrutura logística que assegura a competitividade do setor produtivo? Quando a gente está falando de logística, a gente está falando do setor produtivo, transportar cargas. E o que a logística ela só é percebida quando ela tira a competitividade de quem produz, né? Assim, quando o Brasil estava numa recessão, que o caminhão era muito barato, ninguém falava de ferrovia nem cabotagem. O caminhão atendia, porque o caminhão é fácil, eu ligo, o cara vem, pega aqui e leva onde eu quero, sem me dar aborrecimento nenhum. Então, assim, hoje a logística é um tema que é estressante, porque as pessoas começam a perceber que ela tira a competitividade de quem produz. Então, assim, para a gente construir uma solução logística adequada, a gente precisa primeiro compreender por que a logística do Brasil tem custos elevados e inibe a atividade econômica. Tem um erro de concordância ali, mas porque eu fiz uma mudança no texto, esqueci de tirar o inibe. Vocês perdoem.
definir uma estratégia para construir alojamento. Tudo bem, eu tenho um problema. Qual é a estratégia para resolver esse problema? Eu tenho que definir qual é essa estratégia. E depois eu tenho que criar condições para que as ações estratégicas se realizem. Né? Então é uma coisa mais ou menos óbvia. E a gente vê, por exemplo, eu vi a apresentação do Maurício, eu fiz parte do governo, participei desse processo há muito tempo, e a gente, embora... assim, não precisa ser, é só não ser muito apaixonado por facções políticas, que você percebe que houve uma evolução muito grande do transporte nos últimos anos. Assim, a gente tinha rodovias absolutamente deterioradas, hoje a gente tem uma malha razoavelmente bem mantida, com capacidade, assim, tem um problema ainda, mas melhorou muito. Ferrovia, nós não tínhamos nada, hoje nós temos mais 1.000 e poucos quilômetros. Então, assim, teve uma evolução. Por que as pessoas têm a sensação de que as coisas não estão andando, não resolvem? É porque eu acho que o que falta nesse negócio é as pessoas terem a perspectiva, saberem por que eu estou fazendo. Assim, eu vejo muito as pessoas falarem de precisa investir, precisa aumentar o investimento. Mas nós não precisamos fazer qualquer investimento, nós não temos condição de fazer todos os investimentos. O que nós temos que ter é um refinamento desse investimento. Nós precisamos saber qual é o investimento que a gente tem que fazer amanhã, depois da manhã. E tem que ter um horizonte, a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar com esse tanto de investimento. E eu acho que isso, embora, até por ter feito parte, eu sei que isso faz parte das discussões, mas isso raramente é colocado. Né? Você vê, hoje o Maurício falou, todo o programa de investimentos, em nenhum momento ele colocou para que são esses investimentos e onde é que se pretende chegar com eles. E eu acho que essa é uma falha grave que o governo comete, e que a ideia era que a EPL viesse para sistematizar isso e mostrar isso para a sociedade, para buscar da sociedade a cumplicidade na execução do programa. Nós não podemos ter um programa em 2012 e depois ter outro em 2014 e assim, não é que não sejam, são, mas ninguém fala que um é parte do outro ou é consequência do outro. Parece que são programas que se lançam, cada hora se lança um programa. Então eu acho que a gente precisa ter um caminho e percorrer esse caminho. Né? Então vamos parar de conversar, vamos adiante. Bom, então compreender a logística, por que o Brasil tem uma logística de custo elevado e essa logística inibe a atividade econômica. Bom, então assim, eu vou falar de coisas óbvias, que nós estamos falando toda hora, né? Nós temos um atraso em realização de investimento que nos coloca em duas situações que são críticas. De um lado, eu não tenho capacidade de fazer as coisas, e de outro lado, o fato de eu não ter capacidade me gera um custo muito elevado, certo? Eu tenho custo, né? Nós falamos aqui, não tem reclusa, né? Não tem porto, não tem ferrovia, não tem, né? Então o fato de eu não ter essas coisas me impede me obriga a trabalhar com os custos altos, ou por ineficiência, porque a infraestrutura não é adequada, ou por falta de infraestrutura que me obriga a usar modalidades que não são adequadas. Bom, a logística do Brasil é dependente do transporte rodoviário. Né? Já ouvi isso aqui, todo mundo sabe disso. Então não tem novidade nenhuma também. Mas essa é a parte do nosso problema. Por quê? O problema não é só depender do rodoviário, não. O problema é que o rodoviário é ineficiente, ele está detonado. A gente esquece que a idade média da frota é 18 anos. Que as nossas estradas estão congestionadas e nós, como cidadãos, usando as estradas, a gente percebe isso, não precisa ter nem grandes estudos, é visual. O Manuel estava falando do negócio da armazenagem. Nós temos um grande centro de armazenagem, são os caminhões. Né? Então, assim, eu lembro uma vez a gente teve uma discussão que acabaram construindo o estacionamento do Porto de Santos, porque os caminhões estavam parando nas estradas e estavam prejudicando o tráfego. Eu levantei uma questão e falei, gente,
o caminhão foi feito para rodar, não é? Você está parado é porque tem um problema que não é fazer um lugar para ele parar. É assim, ele está parado é um problema. Então, a solução não é fazer um estacionamento. Às vezes é fazer um silo, né? Que é muito mais barato que estacionamento e permite que o caminhão tenha... Então, assim, hoje o caminhão fica parado armazenando carro no porto, porque ele sai da fazenda e vai direto no navio, né? Bom, as travessias urbanas são impossíveis, né? Nós não temos... às vezes a gente duplica a estrada e o caminhão anda rápido e chega mais rápido no congestionamento do centro urbano. Demora 5, 6, 7 horas, um dia para atravessar um centro urbano. Bom, então nós temos um problema de capacidade e de estrutura do transporte rodoviário, mas nós temos também problemas de regulação, que é o que, de certa forma, consegue fazer o transporte rodoviário ser competitivo nessas condições precárias que ele opera. Assim, todo caminhão anda com excesso de peso. O motorista nosso dirige, você vê que a gente fez uma lei para reduzir, limitar a jornada do motorista em 10 horas, ela não pegou. E não pegou porque se ela pegasse, ia ser um desastre, porque o frete ia ser impagável. Porque ia aumentar o custo de todo mundo. Porque o caminhoneiro não ia ter como fazer. Assim, a empresa ainda consegue botar 2 motoristas no caminhão, mas e o caminhoneiro, como é que ele faz? Chama o banheiro, chama a mulher dele para ajudar. Assim, então a gente precisa de ver os problemas, ver por que eles acontecem e criar uma solução estrutural que resolva os problemas sem gerar outros problemas. Mas assim, o fato de andar com excesso de carga, com o caminhão velho, e o motorista dirigindo 19 horas por dia, é que permite que o transporte rodoviário ainda seja competitivo na longa distância. Porque isso barateia o custo, o cara ainda bota um pneu rachutado, um pneu novo. Então ele vai transigindo com as boas práticas operacionais para oferecer um serviço competitivo. Então isso aí é o que sustenta a nossa logística hoje no país, né? Vamos para lá. Vamos para lá. Bom, aí quando você vai para a ferrovia, nós temos uma ferrovia que nós temos ilhas de modernidade da ferrovia, nós temos segmentos de ferrovia que são as mais produtivas, eficientes e modernas do mundo. São aquelas que transportam minério. O resto, então assim, nós temos 3 ferrovias, Ferrovia do Aço, Ferrovia Vitória Minas, Carajás, que são ferrovias comparadas a qualquer ferrovia no mundo. O resto está no século XVIII, XIX. Certo? Então, assim, nós temos ilhas que são dedicadas a um nicho de mercado específico. Se a gente for menos rigoroso, podemos falar que tem alguns corredores de soja que estão também aí meados do século XX. Bom, então a gente fala, temos 28 mil quilômetros de ferrovia. Não temos nada, nós temos assim, explorado 8 mil, 20 mil estão abandonados, não transporta nada, não passa um trem por dia, né? Por quê? Porque são ferrovias que foram construídas há mais de 100 anos, por uma economia que é uma economia de 100 anos atrás, que não tem nada a ver com a economia de hoje, então elas não têm aderência de traçado à necessidade logística, e são ferrovias que não têm produtividade, não permitem que os trens circulem com competitividade em relação ao rodoviário. Bom, e aí a nossa idade média da frota de vagões e locomotivas é mais de 25 anos, né? E não tem nenhuma tecnologia embarcada. Quer dizer, nossa ferrovia, tirando as exceções minerais e algumas sojais, elas operam com o padrão do início do século XX. Bom, além do que, elas são serviços monopolizados, elas foram concedidas como monopólios. O que uma ferrovia, o que o concessionário de ferrovia faz? Ele olha o frete rodoviário e dá um descontinho. Certo? Que para o setor produtivo não é nada, já é alguma coisa, né? Melhora um pouquinho. Então ele vai transportar a ferrovia porque é um pouquinho mais barato do que coisa. Mas ele está acompanhando o rodoviário. Se o rodoviário triplicar, a ferrovia corre atrás. Então, essa é uma questão
grave, porque hoje, de certa forma, as concessionárias vivem da escassez. Quer dizer, você ter uma pressão de demanda é importante para que elas possam formar um preço. Então, elas ganham mais com um preço alto e uma baixa produtividade do que se elas investissem na ampliação da capacidade e aumentassem o volume e a produtividade. Bom, então, esses 3 mapas aí mostram o nosso problema. As cadeias produtivas aqui embaixo, a gente fez na EPL um mapeamento das cadeias produtivas que geram 80% da demanda de transporte. A gente percebe claramente que há um movimento para o interior do processo produtivo, que começa com as pastagens, com as bovinas, depois vem a soja, depois vem a industrialização decorrente, agora vem o açúcar, vem a cadeia do açúcar, do álcool, certo? Então, hoje, esse negócio que o Manel falou da litoralização da economia brasileira, ela começa a migrar para o interior. Aí você pega o carregamento das ferrovias e das rodovias. Toda carga é movimentada por rodovia. Ferrovia transporta, tem um corredorzinho aqui, corredorzinho, forma de dizer, né? Uma mega rodovia transporta 100 milhões, 150 milhões de toneladas, que é Carajás, Vitória Minas, Ferrovia do Aço, um corredor da soja aqui que vem do Mato Grosso e um corredor da soja do Oeste do Paraná. E isso é que é a ferrovia. O Brasilzão que movimenta coisa, anda de caminhão. Certo? Se você tirar minério de ferro da estatística ferroviária, aquela participação que todo mundo fala que é 25%, e eu acho que a gente precisa começar a qualificar as estatísticas e as informações, a participação da ferrovia no mercado de transporte é menos de 10%. É quase nada. É tudo caminhão. Por quê? Porque nós não temos ferrovia. Aqui não sei se vocês estão vendo, mas tem uma opção de risquinho cinza aqui, que são as ferrovias construídas entre 1860 e 1920 e que estão aí quase no mesmo estado que elas estavam quando foi construída e que não são utilizadas. Bom, qual é a consequência disso? A gente vai assistir uma escalada crescente dos fretes e da incidência desses fretes nos preços do produto. A commodity lá, a soja, cai o preço no mercado internacional, mas o frete continua subindo aqui internamente. E quando a gente compara o nosso problema com os problemas de nossos competidores, o deles não funciona exatamente da mesma forma. Assim, nós temos um custo para botar uma tonelada de soja no porto muito maior do que a Argentina e os Estados Unidos. Por quê? Porque nossa logística consome grande parte desse negócio, porque não é mole botar um soja, que é um produto de volumes concentrados, botar em caminhão e andar 1.600, 2.000 quilômetros de caminhão. Isso não vai ser competitivo em lugar nenhum do mundo, e nem em tempo algum aqui no Brasil. Estou esquecendo do tempo ainda. Bom, aí a gente se definiu uma estratégia para cuidar. Assim, esse mapa, eu peguei o mapa das cadeias logísticas, aí eu fiz um círculo aqui, qual é o raio máximo de competitividade, sendo até generoso para a competitividade do rodoviário, que ele é competitivo. 600 quilômetros. Até 600 quilômetros ele briga, né? Até 400 ele é competitivo. 600. Aí quando você joga aqui, então vamos jogar 600 quilômetros aqui. E o resto? Como é que você tira daqui da parte central do país competitivo e traz para o litoral, traz para as zonas de consumo, movimenta de norte a sul? Né? Nós temos aqui, eu não quero, às vezes, para fazer uma graça, eu perco vários amigos. Mas eu não resisto. Então, assim, eu acho que a gente tem muito rio no lugar errado. Onde a gente tem rio, não tem carga. Onde tem carga, não tem rio. Nós não temos no Brasil o Mississippi.
O Mississippi pega os Estados Unidos no meio, corta a zona de produção e chega até o mar. Qual rio que faz isso aqui? O único rio que poderia parecer com o Mississippi é o Paraguai, mas que leva carga para a Argentina. Aí não me interessa. Né? O rio que pode fazer uma função estrutural de ter transporte é o Amazonas. É o Madeira, Amazonas. E agora eu estou fazendo um trabalho para a Unasul, eu acho que tem uma possibilidade de fazer um corredor de integração na Amazonas e indo até o Equador. E fazer até uma bioceânica hidroviária, né? Que é um projeto prioritário que estou trabalhando. Eu acabo. Então, assim, qual é a nossa questão? Nós temos que criar infraestrutura competitiva, e aí, lamento muito, mas é ferroviária e hidroviária onde couber, mas eu acho que a hidroviária não vai ter essa função estrutural que a ferrovia pode ter, exceto a Amazônia. Nós temos que construir infraestrutura, porque senão o mercado não tem opção. Se eu não tenho ferrovia, não adianta eu querer transportar ferrovia. Não adianta eu ficar botando estatísticas e fazer, nós vamos passar de 25% para 40% de ferrovia. Se não fizer ferrovia, não passa. Não adianta. Então, nós temos que pensar estrategicamente. E pensar estrategicamente no Brasil, o movimento Norte-Sul, até assim, fazendo esse arco no Brasil, ele é por navio, ele é por barcaça, ele é hidroviário, é o mais competitivo. A hidrovia, a cabotagem, o aquaviário é mais competitivo que o rodoviário e ferroviário, acima de 1.000 quilômetros, tranquilamente. Então, não tem sentido você tirar de Manaus para o caminhão uma carga e trazer até São Paulo. Ela tem que vir de cabotagem e hidroviária. Bom, e nós temos que fazer uma rede ferroviária que interliga o país, que era isso que era o programa dos 10 mil quilômetros. É você ter todos os polos produtivos, produtores e consumidores interligados por ferrovia. Aí eu não sei se vocês estão vendo igual eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Mas então vamos lá tentar sem ver. Qual é o nosso problema? Assim, hoje o caminhão custa 103. A ferrovia vai e cobra 94. Então dá um desconto de 9. A hidrovia está aqui na faixa 52. Se nós trabalhássemos com padrões operacionais adequados e eficientes, o caminhão ele custaria mais caro, porque o motorista não ia dirigir 19 anos, o caminhão não teria 18 anos, né, e etc. Então ele seria um pouco mais caro. Mas a ferrovia seria bem mais barata. E a cabotagem, a aquaviária seria ainda mais barato. Então, o que nós temos que perseguir como estratégia é fazer com que nós tenhamos uma infraestrutura capaz de gerar opção ferroviária e hidroviária no Brasil onde couber, e de preferência atendendo a toda essa movimentação norte-sul, centro do país litoral. Agora, a gente tem também que tomar cuidado para conseguir repassar para o mercado, tomador dos serviços de transporte, esse benefício. Porque se a gente entrega a ferrovia para operadores monopolistas, ele vai cobrar um frete de R$100, né? Porque ainda vai ser R$20 mais barato do que o caminhão. E aí nós fizemos um esforço danado para construir uma infraestrutura e o setor produtivo não ganhou nada de produtividade com o negócio. Então, ao mesmo tempo que você faz a infraestrutura, você tem que cuidar dos aspectos regulatórios para garantir que os benefícios que você espera com aquele esforço de investimento repassem para as mãos corretas. Bom, a curto prazo, nós temos que assumir que nós somos rodoviária, que a rodoviária é que nos atende. Então, o foco da ação de infraestrutura logística tem que ser um foco para melhorar a produtividade do rodoviário. Nós temos que fazer armazém nos portos para o caminhão chegar lá e voltar. Porque se o caminhoneiro faz 2 viagens por mês em vez de uma só,
porque ele fica lá no porto esperando o navio, ele pode cobrar mais barato em cada viagem. Se ele atravessa uma cidade mais rápido do que ela atravessa, eu melhoro o ciclo do caminhão e ele pode cobrar mais barato também. Então, nós temos que ter as ações focadas no curto prazo em gerar eficiência para o transporte rodoviário, para que ele possa se modernizar sem ser financiado via aumento de frete. Se eu chegar para o caminhoneiro hoje e falar assim, você não vai dirigir mais do que 10 horas, seu caminhão você tem que renovar sua frota, porque ambientalmente o caminhão velho é pior do que o caminhão novo, né? Você não pode andar com excesso de... Tudo bem, eu vou aumentar meu frete. E aí, em vez de eu criar uma solução, eu criei um problema para o setor produtivo, porque se já era caro como que custa hoje, vai passar a ser mais caro. Então, eu tenho que ter estratégia de fazer a ação que gera um ganho de produtividade que permite você gerar uma modernização do rodoviário. No médio prazo, o que nós precisamos é construir uma malha ferroviária abrangente, moderna e fortalecer a navegação. Viu? Certo? E aí não tem jeito. Eu não faço transporte ferroviário se eu não construir ferrovia. Não tem jeito. Não dá para você pegar uma ferrovia do século XIX e botar um trem circulando igual eu vi na China, com 20 mil toneladas, andando 80 km por hora, um trem a cada 5 minutos. Que é assim que nosso competidor opera. Então, nós temos que fazer a ferrovia olhando... Eu sofri muito bullying com o trem de alta velocidade, mas era um negócio assim, não, vamos fazer um trem de média velocidade. Então vamos sair do final do século XIX para o meio do século XX, já está bom demais para nós. Não está não, gente. Assim, nós estamos competindo com gente que está para o século XXI. Nós temos que trazer um negócio para o século XXI. Nós temos que ter ferrovia que opere em tão eficiente. Eu fui no Canadá, os caras pegam um container no Pacífico, leva de trem para o Atlântico e leva de trem para o Golfo do México. É assim que eles transportam o container, é assim que eles distribuem a carga lá dos Estados Unidos. Então, assim, a CN, que é a Canadian, ela tem uma estrutura, ela faz um T, ela liga os dois oceanos do Canadá e liga com o Golfo do México. E ela distribui container nos Estados Unidos todos. Não dá para a gente achar que vai competir pegando aqui um container, botando um caminhão de 18 anos e andando 2.000 km com ele. Não existe isso. Bom, e é claro que nós não temos capacidade do governo, assim, o que tem aí. Aqui está a evolução. Antes do PAC, a gente investia, assim, eu lembro de 2003, 2004, o orçamento do Ministério era 2 bilhões. Mas era para pagar folha, aposentado, não sei o que lá, e fazer investimento. Certo? A gente, assim, veio o PAC e tal, nós conseguimos chegar aqui no pico, aqui em 2010, eu acho, 17 bilhões de investimento por ano que o Ministério do Transporte foi capaz de realizar. Bateu no teto. Nunca mais chegou nesse nível, quer dizer, aí baixou para 15. Então, assim, nós temos uma capacidade de execução de investimento baixa. Então, nós temos que ampliar essa capacidade de investimento. Bom, então, que condições eu tenho que criar para fazer isso? A primeira coisa que nós temos que ter é essa visão de futuro. Qual é a rede ferroviária que eu quero construir? Qual é a rede rodoviária? Não adianta eu achar que eu vou fazer ferrovia, não preciso fazer ferrovia. Eu preciso de ter os eixos estruturantes rodoviários para alimentar as ferrovias e eu preciso criar um sistema de transporte aquaviário que tem um papel fundamental, porque aqui eu ligo o sistema ferroviário com o sistema aquaviário. E aqui eu consigo construir uma logística eficiente, tirando produto e botando produto em qualquer lugar do país. Então, isso é preciso ter um consenso. A sociedade precisa se apropriar disso. Eu não estou falando que é desse desenho, não. De um desenho qualquer. O que nós queremos no futuro? Seja com a Dilma, com a Aécio, com o Marino, com qualquer um. O que nós queremos no futuro não muda.
O que nós precisamos fazer de logística não pode mudar. A gente tem que continuar construindo, porque para eu fazer um sistema ferroviário desse, eu gasto 10, 15 anos. Então não é o horizonte de um governante. A sociedade tem que se apropriar disso e exigir que cada governante dê continuidade. É claro que o cara pode trabalhar as prioridades e dar ênfase numa coisa ou outra, mas assim, a gente tem que saber que está todo mundo trabalhando para construir o que a gente precisa. A gente fez um trabalho na EPL que também todo mundo faz, eu vejo aí na fazenda, eu moro na fazenda, né? Então lá eu só vejo jornal quando chega embrulhado na carne, né? Então eu não tenho muita atualidade nas notícias, mas de vez em quando eu vejo dando uma notícia de que a EPL não valeu. Gente, a EPL tem um trabalho que ninguém sabe, que começou lá em 2013 e que continuou, que é montou uma rede georreferenciada, com os atributos toda a rede, fez o carregamento, fez pesquisa de OD. Em 2013 a gente já tinha um plano integrado em que a gente visitou todos os estudos que tinham sido feitos nesse país, por CNI, por CNT, por todo mundo, por Ministério do Transporte, da ANP. Nós compilamos 4.000 projetos, eliminamos 2.208 porque eram projetos duplicados ou que era só uma ideia, que não tinha nenhuma consistência. E selecionamos 1.901 projetos que eram percebidos como prioritários pela sociedade como um todo, por todos esses agentes que fizeram esses estudos. Desses 1.901 projetos, 698 estavam previstos de alguma forma no PAC e no PIL. E tinha 1.203 que estavam descobertos. O PAC e o PIL, ele encaminhava um investimento de 289 bilhões. Nós precisávamos de botar mais 370 para zerar o que todo mundo percebia como déficit. Esse trabalho foi feito e foi entregue em julho de 2013. Então, assim, mas como continua tudo mais ou menos igual, nós podemos falar que hoje nós temos um déficit da ordem de 700 bilhões. São investimentos que a gente tem que fazer para cobrir o que deixamos de fazer. Não é nem para andar para frente, não, é para não andar mais para trás. Para fazer esse investimento, nós temos que passar o investimento aqui dessa faixa de 15 bi para 100 bi por ano, que também vocês não estão vendo no final do 100 bi aqui, não tem. Tem um problema aí na projeção, mas na apresentação está tudo bonitinho. Certo? Então nós temos que sair de 17 bi, o BIL era passar para 40 e a gente queria chegar em 100. Porque com 100 bilhões de investimento, em 5 anos eu invisto 500 bilhões. Em 7 anos eu zero o passivo. Certo? No 8º ano eu já vou mantendo, já não vou mais gerando passivo. Então, se eu não zero passivo investindo 20 bi por ano. Porque quando eu acabar o passivo, já tem outro que foi criado nesse tempo. Se a gente não der um choque de oferta, nós não saímos do lugar. Um choque de investimento, nós não saímos do lugar. E aí também não adianta ficar assim, eu não tenho dinheiro. Tá, tudo bem, então nós não temos dinheiro, nós não vamos fazer nada. Agora, não tem mágica. A iniciativa privada, em lugar nenhum do mundo, faz 100% do investimento. Assim, fazem em rodovia, onde já está com o tráfego lá elevado, que ela se sustenta com o pedágio alto e se sustenta. Agora, ferrovia, eu não conheço experiência que a iniciativa privada chegou e fez a ferrovia, explorou e ganhou dinheiro. Então, assim, não tem... Assim, lá num desses jornais na carne, né, veio lá que o pessoal ia mudar o modelo, que o modelo gerava muita exposição fiscal. Gente, o que gera exposição fiscal não é o modelo, é o negócio. Assim, se uma ferrovia gera um déficit no fluxo de caixa de longo prazo, você pode botar o modelo que você quiser, que o déficit continua o mesmo. O modelo ele só define como é que você vai administrar aquele déficit, como é que você atrai a iniciativa privada, compensando ela de alguma forma por aquele déficit. Então, assim, o que vai determinar a nossa capacidade de investir é o recurso público que eu estou disposto a botar para alavancar o investimento privado. Mas não adianta fazer discurso que a iniciativa privada vai fazer, então eu posso só fazer superávit. Não posso, não. Não vai funcionar, não. Bom,
Aí, isso também lá da IPR. Assim, o que era o negócio o que a gente precisa fazer fundamentalmente para a gente começar a ter eficiência no investimento público? É trabalhar com previsão. É você, assim, eu sei o que eu vou fazer daqui a 4 anos, que eu tenho que licitar daqui a 4 anos. Então tá, eu vou trabalhar. A gente contratou, o Movimento Brasil Competitivo contratou para a EPL, no primeiro dia estava lá o Falcone. Nós desenhamos todos os processos de como é que você bota um investimento na rua para operar em forma eficiente. Não tem mágica. Você gasta 2 anos para pegar um projeto do zero e colocar ele em condições de ser implantado em regime de eficiência. A maior parte das coisas do TCU, Ministério Público, que fica parando obra e gerando coisa, assim, é consequência de projeto mal feito, licenciamento mal feito, coisa feita de pressa. A gente precisa trocar a pressa pela continuidade de trabalho. Assim, eu consigo licitar 100 bilhões todo ano, certo? Se eu começar a trabalhar cada ano, 2 anos antes. Então, assim, eu tenho que... Se eu definir aqui, antes aqui tinha ano, eu tirei ano, botei ano 0, 1, 2, 3. O 0 é quando começar, né? Então, assim, se eu tenho um conjunto de ações que eu quero licitar aqui no final do ano 1, eu tenho que começar a trabalhar com ela no início do ano 0. Se eu no início do ano 1 já começar a trabalhar nas que eu vou licitar no ano 2, quando chegar no ano 2 eu licito tudo com um cronograma e sair e implantar com eficiência. Certo? Agora, tem uma coisa que a gente precisa ter atenção também. Nós temos gente suficiente para fazer 100 bilhões de investimento por ano? Assim, a capacidade instalada no país hoje, máquina, material, humano, financeira, viabiliza eu fazer? Se não viabiliza, eu tenho que começar a ter um plano de ação para formar mais engenheiro, para trazer engenheiro de fora, se for o caso, para fazer máquina, para fazer trator, para treinar operador de trator. Eu tenho que estar pensando no ambiente regulatório legal, já começar a pensar se as leis que eu tenho, porque aí, assim, você lança um programa, depois sai correndo, sai uma medida provisória, né? Tem que discutir correndo, a gente precisa fazer as coisas, pensar o que eu quero fazer e o que eu tenho que criar de condições para que eu tenha condição de fazer aquilo, que senão não adianta. Quando a gente lançou o BIL, o Maurício estava falando hoje que não foi feito nada de ferrovia, porque as grandes empreiteiras que eram na época, eram os únicos empreendedores que se apresentavam, eles falavam, gente, vocês estão viajando, nós não temos condição de fazer rodovia e ferrovia, vamos fazer um, depois vamos fazer o outro. E a estratégia deles era detonar o que eles não queriam para fazer só os que queriam. Então ficou uma discussão interminável de ferrovia, do modelo, exatamente para não deixar aquilo sair, porque eles não davam conta. E o Brasil, eu perguntava para eles, vem cá, vocês que têm, assim, os empreendedores é que tem que se ajustar ao que o Brasil precisa, ou o Brasil que precisa ajustar suas necessidades e a capacidade de vocês de fazer as coisas? Essa é a questão. Agora, se eu não ampliar a capacidade de fazer as coisas, eu tenho que me ajustar à capacidade que tem aí. Mas eu acho que a gente tinha que trabalhar na ampliação. Teve uma reunião em Itamaraty agora, dia 15, em que teve uma apresentação do Banco de Desenvolvimento da China, da CAF e do BID. Todos eles foram falar 2 coisas. Primeiro, não existe nenhum projeto. Então, assim, o banco tem dinheiro para emprestar, está querendo emprestar, o que falta é alguém levar um projeto que tenha cabeça, tronco e membros, certo? E que fala assim, como é que a conta vai ser paga? Eu não conheço, assim, eu estou hoje fazendo um trabalho para a CAF que tem 8 projetos prioritários de integração, são 2 ferrovias, uma que liga Santos a Bolívia e uma que liga Paranaguá ao Chile. E o mais incrível é que nós temos uma ligação bioceânica. Em 2004, o presidente Lula duvidou do que eu estava falando, eu botei 2 engenheiros em São Paulo e eles foram até Antofagasta que trem.
Eu tenho o relatório fotográfico, tenho o diagnóstico, o programa de investimento. Então, existe essa ferrovia, só que ela não é explorada. Na Argentina, ela está um metro debaixo d'água, na época de chuva. Né? Então, assim, mas assim, eu acho que às vezes a gente abandona as coisas que tem e vai porque eu quero uma outra coisa que não é o que eu tenho. E o que eu tenho fica... Né, então, eu não conheço, e eu estou falando isso com sinceridade, não sou dono da verdade e nem tenho toda a informação, eu não conheço um projeto de ferrovia no Brasil e na América do Sul que paga a conta dele sozinho, sem participação de governo. Eu não conheço. Bom, sobre a questão regulatória, em 2011 eu estava como diretor da agência, nós criamos 3 resoluções que, dado o modelo regulatório vigente, ela criava opções para o mercado para fazer seu transporte quando o monopólio atingisse níveis que extrapolassem a razoabilidade. Mas tinha uma falha porque não existia a figura do operador ferroviário dissociado da infraestrutura. A lei só previa que tinha operador ferroviário associado à exploração da infraestrutura e por isso o monopólio natural. Em 2013, 12, a gente mudou o modelo para concessão das novas ferrovias para o modelo da ferrovia aberta. Então você teria um operador de infraestrutura e a operação do transporte ferroviário seria aberta para quem quisesse fazer. E aí se criou na lei, se fez uma emenda à lei antiga, criando a figura do operador ferroviário independente. Recentemente, porque se entendeu que o modelo anterior gerava exposição fiscal, se mudou o modelo voltando para o modelo de monopólio. Porque acham que isso vai ser mais atrativo para a iniciativa privada. Então, do ponto de vista de gerar competitividade da ferrovia, foi um retrocesso. Mas, se você associar a regulamentação de 2011, que permite que os usuários, os investidores, organizem um transporte dedicado a seus negócios, associado à figura do operador ferroviário independente, eu acho que nós temos chances de, onde a ferrovia extrapolar nas suas funções monopolísticas, organizar transporte alternativo competitivo. Desculpa, eu vou fazer um comentário mesmo. Assim, eu conheci, quando eu comecei a trabalhar no JPOD, ainda tinha a ideia de fazer a interligação da bacia do Paraguai com o Amazonas e tinha esse projeto, que na época era considerado megalomaníaco. Assim, e esse é um dos problemas que a gente tem, né? A gente, as coisas que a gente não se julga capaz de fazer, a gente descarta, né? E elas podem, assim, em vez de ter, persistir e buscar, eu acho que tem algumas possibilidades de ligação de bacia com a Venezuela que são viáveis, que tem uma lógica econômica interessante e que acho que pode ser retomada. Bom, mas acho que é isso da gente não ter. Eu fui na China em 2010 e eu tive uma reunião com o ministro. Na época existia o Ministério da Ferrovia. Eu tive uma reunião com o ministro e ele estava contando a história da ferrovia. A ferrovia 1980, 1970 na China era muito parecida com a ferrovia que nós temos hoje aqui no Brasil. Né? Eles fizeram, hoje ela é 60% duplicada e 60% eletrificada. Todas as ferrovias na China. Em 2008, a gente estava discutindo o trem de alta velocidade, aí o governo pediu para eu ir na China para ver o que a China estava fazendo em trem de alta velocidade. Mas os caras falaram, não estou fazendo nada. Em 2010, quando eu fui lá, eu fui inaugurar uma linha de 1.300 quilômetros de trem de alta velocidade. E que, assim, eu andei em todos, é disparado o melhor trem em termos de qualidade, conforto e velocidade. Né? Assim, aí você fala, por que chinês faz isso? Né? Mas eu fui nessa mesma ocasião no terceiro instituto que faz parte da estrutura da CREC, a Companhia de Engenharia. Terceiro instituto, se eu estou enganando no terceiro, quarto, sei lá. Mas é um instituto de coisa.
Aí estou lá, os caras apresentando, a gente foi lá para discutir ferrovia. Aí os caras falaram, não, aqui nesse instituto a gente só faz projeto de ferrovia. Ah, mesmo? E qual é a estrutura que vocês têm? Ah, nós temos 6 mil PhDs. Só desenhando ferrovia. Aí eles falaram assim, não, a China faz muita coisa porque não tem também licença ambiental, não tem nada. Mentira, o processo ambiental na China demora 2 anos. 2 anos para fazer o licenciamento de um projeto. A diferença é que eles trabalham com planejamento de 50 anos atrás. Então, assim, você demorar 2 anos para fazer um licenciamento ambiental, não é nada. O cara, assim, se eu vou fazer em 1920, 1918, não, em 2020 e 2018, eu estou encaminhando o processo ambiental, em 2020 está pronto. Né? Então, agora, qual é a chance da gente fazer isso aqui no Brasil? Eu acho que é total. O problema do Brasil é que hoje, assim, você não tem um ambiente razoável e racional. Né? As pessoas, e aí todos, assim, eu não consigo distinguir umas das outras, todos, assim, a coisa é destruir o que o outro está fazendo. Certo? É desqualificar o trabalho que está sendo feito. Então, assim, eu estava brincando negócio que eu vi no lugar, mas assim, eu vejo notícias seguidas de desqualificação da EPL. Ah, criou uma empresa para o queridinho da Dilma, para fazer trem de alta velocidade, uma loucura, não sei o que lá. Assim, as pessoas desqualificam. Ninguém foi na EPL saber o que a EPL está fazendo, ninguém foi lá ver assim, qual era a estrutura, por que parou, o que parou, por que parou. E, bom, então, eu acho que nós vamos ter um planejamento de Estado no dia que a sociedade se apropriar dele. Então, no dia que a EPL for uma empresa, não do queridinho da Dilma, ou da Dilma, de não sei quem, for uma empresa da sociedade, que faz o planejamento para a sociedade. O planejamento que a EPL ainda, assim, com os problemas todos que teve, ainda continua fazendo, é o planejamento de Estado. É pegar uma rede, é simular, é ver onde é que está o ponto crítico, onde é que vai estourar, qual é a intervenção melhor para você fazer, qual é a intervenção que gera o melhor benefício. É isso que foi construído na EPL. Mas aí se prefere desqualificar a EPL por causa do trem de alta velocidade, que é outra coisa, assim. Você vai ver daqui a uns anos as pessoas reclamarem de alguém porque ele não fez um trem de alta velocidade aqui no Rio de São Paulo. Porque é óbvio que não tem outra solução. É óbvio que o Vale do Paraíba tem seu desenvolvimento inibido porque não tem mobilidade. E é óbvio que não existe 2 soluções para isso. Uma vez eu fui no programa João Dória, ele estava, né, um maluco do trem de alta velocidade, chegou aqui. Eu fiz 3 perguntas para ele. Falei assim, nós temos problema ou não temos problema entre Rio e São Paulo? Assim, nós não temos que fazer nada lá ou não temos que fazer alguma coisa? Ah, tem que fazer alguma coisa. Então tá. Nós vamos fazer mais uma rodovia, nós vamos fazer mais 3 aeroportos, ou nós vamos fazer uma ferrovia? Ah não, nós temos que fazer ferrovia. Ah, nós vamos fazer uma ferrovia do século XX ou do século XXI? Ah, do século XXI, então vamos fazer um trem de alta velocidade, né? Assim, quando as pessoas são obrigadas a ser racionais, elas começam a entender as coisas, mas normalmente o default é não ser. E enquanto as pessoas não forem, não tem planejamento no longo prazo. Porque, assim, o default é desconstruir.